sem o meu café, sou igual a fé sem a oração. Não funciona sem andar juntos. Então, eu sou gay. Certo? Mas você é ou você está nessa condição? Veja, você me afirma com toda a certeza do mundo, sou. E eu acredito em você quando me diz isso. Mas daí ao mesmo tempo me vem a pergunta: qual a razão da nossa conversa? Onde a minha função seria achar um caminho para algo que, a meu ver, você já achou. Você é o que disse ser, Lúcio. Não, eu sou. Eu só não sei se é certo ser assim, sabe? Não sei se eu quero. Aí assim, dessa forma, a conversa muda um pouco de tom e de jeito. Você está numa condição e quer saber se essa condição é realmente sua. E, pelas tuas palavras, você quer também definir sua origem. Origem? Origem? Tudo tem um início, assim como essa nossa conversa. Lúcio, a maioria das coisas que nós rotulamos, eu sempre fui assim, são resultados do que vimos, ouvimos, vivenciamos, desprezamos, e também de coisas que nós levamos dos nossos pais, familiares, dos nossos avós, e mesmo sem ter participação. Nós carregamos isso para a nossa vida como se fossem as nossas verdades. Às vezes elas são coisas boas, mas às vezes não. Eu sempre fui taxado, desde a infância. Ninguém me chamava futebol, ninguém me chamava para ficar perto, porque eu tinha, sei lá, esse jeito meio delicado. Eu sempre fui assim, do jeito que eu sou. Mas você é o que acredita ser ou o que dizem sobre você? Lúcio, vamos começar do começo? Me conta sobre você, eu quero saber tudo. Eu não vou buscar um diagnóstico, porque eu não sou seu psicólogo, mas vamos tentar olhar cada coisa por mais de um ponto de vista. Podemos? Sim. Abre logo isso aí. Eu odeio surpresas. Abre logo. Ah, era pra gente ficar sabendo só no dia do parto, né? Mas você nasceu de 7 meses, tem pressa pra tudo. A sua irmã pegou o resultado pra gente. Eu já sei o que é. Eu só sei fazer menina. E se for menino? Não é menino, eu só sei fazer menina. Vamos ver. É um menino. Não, tá errado isso aqui. Vou fazer de novo, tá errado. Tá errado isso aqui. Vou fazer de novo. Só sei fazer menina. Tá errado. Esse é um ponto importante, aqui a gente pontua. Mas eu não sou gay por causa disso. Eu não sou gay porque meus pais queriam que eu fosse uma menina. Isso é querer justificar. Mas eu não falei nada sobre isso. Eu só falei que é um ponto importante, de fato é. Pequenas ações que nós desprezamos, achamos que nunca é nada, são sementes para uma colheita farta em nossa vida. Situações como a tua podem gerar muitas coisas, inclusive rejeição. Os meus pais eram mais detalhistas com as coisas da minha irmã, sabe? Em que sentido? As festas, as roupas. Parecia que era mais a praia deles. Pro menino, qualquer camiseta e tênis estava bom. Mas eu nunca me importei com isso. Mas você guardou e registrou ao ponto de lembrar agora. Não rejeite fatos nem momentos, Lúcio. A soma de todos eles são os alicerces do que somos. E o seu pai com você? Como que era a relação? Meu pai não é um bom exemplo. A visão dele sobre as coisas é um pouco diferente. Mas o que, por exemplo? Meu pai traía minha mãe. E ele achava bonito isso. O meu avô também fazia isso. E meu pai queria que eu fosse igual a eles. Mulherengo. Vamos pontuar esse momento também. Porque houve um reconhecimento de que os comportamentos são repetidos. O seu pai repetia os erros do seu avô e induzia você ao mesmo erro. E como era pra você? Eu tinha nojo. Eu ficava pensando na minha mãe, que dava vida pela casa e recebia em troca ser feita de besta. E filhão, papai vai levar você pra passear. Eu não quero. Quero sim. Vocês vão sair? Vamos, vou levar o menino pra brincar. Ah, vai, leva a Julinha também. Ah, Julinha não, né? Coisa de homem. Só coisa minha e sua, né, filhão? Ah, filho, vai sim, vai com seu pai.
Esse tempo vai ser importante. Aproveita pra brincar. Bem, filho, vamos. Vai brincar, filho? Não quero. Vai logo brincar, filho. Pai, não conheço ele. Deixa eu ficar com você. Vai lá brincar, daqui a pouco o papai vem te buscar. Vai lá. E aí, bora jogar hoje? Eu não. Prometo que não vou pegar pesado dessa vez. Tá com medo do jogo ou do castigo de quem perder? Ah, vira homem, vamos jogar logo. Vamos! E como foi isso pra você? Qual parte? A de ver seu pai com outra mulher. Havia algo mais que acontecia quando você ia encontrar com os garotos? Sim. Me fala sobre seu pai. Foi a única vez que você viu? Não teve uma segunda vez. Não que ele tenha parado, mas eu não deixei que minha mãe continuasse sendo enganada daquele jeito. Eu era muito novo, eu era uma criança, não tinha noção das coisas. Mas eu sabia que eu tinha que contar pra ela. E como foi? Oi, filho. Chegaram cedo? E o seu pai? Foi pro banho. E como é que foi? Brincou bastante? Mais ou menos. E essa conversa de homem? Não Pai? teve conversa. Mas o que aconteceu? Me conta. E você também deve estar suado, né? Vai lá tomar banho com ele, aproveita. Mãe, você e papai ainda são casados? Que bobagem é essa? É que eu vi ele beijando outra mulher. O que você tá falando, seu mentiroso? Para com isso, que coisa feia! Você não sabe o que tá falando! Eu vi, mãe. Você não viu nada! Pare com isso! E saia daqui, vá pro seu banho! Antes que eu fale pro seu pai o que você tá dizendo pra mim, seu mentiroso! Nunca mais falei com ela sobre esse assunto. Ela não acreditou? Não. Meu pai negou tudo e ainda veio atrás de mim. Eu não confio mais em você. Está me ouvindo? Mariquinha. Homem que é homem não entrega o outro. Seu frouxo. Eu não confio mais em você. Está me ouvindo? Mas isso me faz um gay. Mas eu te falei desde o início que a gente não ia ter diagnóstico, nem culpa, nem acusação. Nós iríamos conversar. E estamos conversando. O que eu quero despertar em você é o seguinte até aqui. Veja, você me falou dos seus pais quererem ter uma menina ao invés de um menino. Um avô que tinha histórico de traições e desvio de caráter. Um pai que seguiu o mesmo caminho e jogou sobre o filho a culpa que pertencia a ele. Afinal, quem traía e errava era ele e lançou sobre você a culpa. E te rotulou frouxo, mariquinha e alguém não confiável. Veja, Lúcio, nós não podemos desprezar nada. Eu não sou gay por causa disso. Eu não citei a palavra gay. Eu falei que tudo isso que você passou potencializou suas fraquezas. Mesmo que não de forma proposital ou nos vitimizando, nós somos a soma de tudo que vivemos. Teve futebol também. Você ia me falar. Eu falei que eles diziam que quem perdia pagava o castigo. Tu é ruim paca, moleque. Perdeu, vai ter que pagar. Mas eu não tenho dinheiro. Aqui, a gente paga de outro jeito. Agora vai ter que virar menina do dia.
Quantas vezes isso aconteceu? Sempre, sempre. Eu não tinha como escapar mais. Olhando para o que ocorreu, como você se sente? Como eu me sinto? Não sei como eu me sinto. Eu era a menina daqueles garotos. Eles zombavam de mim e ainda contavam para os outros que queriam fazer a mesma coisa. Depois de muito tempo eu contei pro meu pai. Mas isso te ajudou? Ele falou que eu mereci. Que eu agia como uma menininha, não sabia me comportar como homem. Por isso faziam o que faziam. Que meu destino era esse. Percebe que são mais palavras lançadas e mais culpa para tua história? Eu nunca fui afeminado. Mas eu também nunca consegui ser aquele machão, com uma aparência masculina, sabe? Lúcio, a gente não pode ignorar que você absorveu todas as palavras lançadas sobre você durante toda a sua vida. Mas por que minha atração por homens? Se fosse seguir a lógica, então eu tinha que ter repúdio. Lúcio, você era muito novo, informação em tudo. Aquilo virou na sua vida verdade. Aquela virou a sua verdade. Onde a sua posição numa relação amorosa ou sexual era aquela de servir e ser dominado. Como você disse, eu não era afeminado, mas eu não me sentia um machão. Como se sentir coerente com você mesmo, tendo uma opção, seja sexual ou sentimental, diferente daquela que se tornou verdade pra você? Todos os gays são assim? Eu não conversei com todos. Eu tô conversando com você. Não é uma receita de bolo onde colocando sempre os mesmos ingredientes se alcança sempre o mesmo final. É a vida de cada um. Suas histórias, suas decisões, suas marcas, suas escolhas. Tudo são traumas e abusos? Não. Eu conheço vários que têm a lembrança da sua vida perfeita. Pais presentes, sem abuso, sem sofrimento, sem aparentemente nada. Mas se nascem assim, isso não faz da homossexualidade algo natural? Romanos 1 deixa bem claro qual é o natural entre o homem e a mulher. Mas veja, são histórias, marcas, cultura familiar, das que se passam de um para o outro. E por mais que a gente não tenha noção disso, elas existem e não se deve ignorar nada. Além disso, tem casos de ser só questão hormonal, por exemplo. Tudo deve ser levado em conta. Devemos tratar o indivíduo e não a classe, o bando, o movimento. É o indivíduo. Mas independente de tudo que eu vivi, Deus não poderia ter feito simplesmente assim? Cara, ele errou e pronto. É isso que andam vendendo por aí. Lúcio, não existem duas verdades. Uma delas sempre é mentira. Há algumas passagens na Bíblia que mostram o que Deus criou, como Ele criou e para que Ele criou. A verdade é uma só. E não se barganha em versões. Mas Ele me ama, não ama? Ama. E é justamente por esse amor que existem distorções. Veja, os pais amam seus filhos. Amam com amor infinito, capaz de morrer pelos esses filhos. Isso é fato. Mas sabe quando o filho abusa do amor desses pais? Sabendo que eles amam, eles abusam de erros que ferem esse pai e essa mãe. E eles sabem que ferem. Porque se eles conhecem os pais, eles sabem o que os pais pensam. Eles erram e justificam quase querendo dar nulidade ao erro quando eles falam: o amor deles por mim é maior que o meu erro, então não há erro. E é justamente o contrário. E quando falamos de Deus, nós queremos dizer: Deus ama tanto os seus filhos que está disposto a perdoar esses filhos, independente do que tenham feito ou da vida que tenham tido. Mas é preciso que abandone o pecado ou a prática dele. Lúcio, é por amor e não por imposição. Eu nunca vi nada na Bíblia que não envolvesse Deus à renúncia. Jesus teve que renunciar ao céu para vir à terra por amor ao Pai. Jesus renunciou à vida por amor aos filhos de Deus. E o que faz algumas pessoas acreditarem que Deus é que vai renunciar ao que Ele é para fazer parte com o pecado? A renúncia nos permite a direção do plano perfeito de Deus para nós. Mas se Ele sabia que isso ia acontecer comigo, por que Ele permitiu? O livre-arbítrio domina nossas escolhas. As pessoas que te fizeram mal, elas estavam usando do livre-arbítrio delas. Mas não por isso Deus te abandonou. Se a gente olhar mais a fundo, Ele te conduziu até aqui. O erro não foi dele, Lúcio. Mas é dele que virá a restauração de tudo que perdido foi. Posso me sentar aqui do seu lado? Eu vi que você está triste. Quando alguém oferece uma ajuda, estende a mão, tem que aceitar ajuda.
Sabe-se lá se foi Deus que mandou essa ajuda pra gente? Tio, Deus não existe. Não existe? Ora, então quem é que me fez ver lá na janela, na hora que eu estava preparando meu café, o meu melhor momento, e perceber você aqui e perceber a sua dor também? Ora, filho, meu cafezinho preto é o meu momento predileto. Eu só estou aqui por obediência. Aposto que não foi a primeira vez e nem foi a última. Não, ele sempre estava lá. Engraçado. Era de graça. Até parecia que ele sabia. Linda graça de Deus e misericórdia. Teve vez que eu tava lá sozinho. Não tinha nem como ele saber. E ele vinha. E se você lembrar bem, vai lembrar de outros momentos e outras situações onde passou despercebido. Deus não invade, Lúcio. Deus pergunta se pode. E vai dar a resposta de cada um. Ei, garoto, tá tudo bem aí? Precisa de ajuda? Se quiser, eu vou aí te ajudar. Sai daqui! Deu fora! Sai daqui! Simona, sai daqui! Se Deus estava lá, então ele viu tudo que eu fiz. Chegou uma hora que não era mais abuso. Fazia porque eu queria. Já era parte do que eu sou. Lúcio, eu não quero que você se sinta forçado a nada. Eu sou ajuda e não juiz. Mas eu acredito que a nossa conversa te deu margem para, no mínimo, pensar mais sobre o assunto. O que você rotulava ser sua verdade, sua condição, o eu sou assim, talvez exista uma raiz, uma origem, que muitas vezes desprezamos a sua força e a sua intenção. Mas a gente não pode desprezar a sua existência. Nada vai mudar da noite pro dia. É um processo. Assim como refazer um vaso de barro, leva tempo. Mas somente na mão da pessoa certa ele toma forma. Veja, Lúcio, não sou eu quem vai moldá-lo, não sou eu o oleiro. Aqui é um despertar de reflexões, longe de preconceitos e acusações. O que eu sou então? Nós podemos descobrir várias vertentes desse ser chamado Lúcio. Mas posso te dar um caminho seguro? Por favor. Entre o que disseram sobre você durante toda a sua vida, entre o que eu acho, ou até mesmo sobre o que você acha, fica com o que Deus acha sobre você. Você veio das mãos dele e ele tem as respostas. O eu acho é muito pequeno, mesmo que seja grande, perto da infinita sabedoria de Deus. Lúcio, eu te falei sobre a origem das coisas. Lembra? Sim. Romanos 1:26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Romanos 1:27. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer os atos indecentes, homens com homens. Romanos 1:28. Como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles não fazem o que devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade. Eles sabem o que o mandamento de Deus diz, mas mesmo assim continuam a fazê-las, e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles. A origem está aqui.
A distância de Deus nos faz entregue às nossas próprias paixões e os maus pensamentos. Nós sabemos qual é a vontade de Deus, mas escolhemos as nossas próprias vontades. Isso é importante de pontuar. Mas na mesma Bíblia diz, no mandamento de Jesus, amai uns aos outros e não julgar, amar, sabendo das leis de Romanos 1, pensamento de Deus sobre a homossexualidade e sabendo também a forma de Jesus agir, amai uns aos outros, não nos cabe o julgamento, nos cabe amar. E aqui a gente pontua. Se está triste, filha, você sabe onde me procurar. Se está difícil demais, você sabe onde me procurar. Se quiser chorar ou conversar, você sabe onde me procurar. Chega em casa, vai entrando. Eu vou ter sempre um cafezinho quentinho para te oferecer.